Fala pessoal, tudo joinha? Você está em Quadrinhos e Retângulos. Este é o seu canal de impressões de leitura e hoje nós vamos comemorar os 125 anos de histórias em quadrinhos, revisitando a revista ZH de 21 de maio de 1995. Essa edição aqui é o número 795 e traz como reportagem de capa o centenário das HQs que surgiram com a publicação fixa e periódica do Menino Amarelo, no jornal americano New York World, no distante 5 de maio de 1895. Na época, a figura do Yellow Kid chegou a horrorizar os leitores mais conservadores, tanto pela forma como abordava temas do cotidiano, como pela linguagem truncada e mista que inaugurou a junção entre desenhos e palavras, recorrendo aos inovadores e até então inéditos balões de fala. A nossa comemoração devia ter sido em maio? Sim, devia. Nós estamos um tanto quanto fora do time? Sim, estamos, mas me julguem. Afinal de contas, quem liga para isso num ano estranho como 2020? Então, bora ver como o jornal Zero Hora abordou o centenário da nona arte há 25 anos atrás. A primeira matéria foi escrita pelo jornalista Eduardo Veras, que trata de fazer um resumo histórico das HQs, partindo do Yellow Kid, do Richard Fenton, até o Bart Simpson, do Matt Groening. E aí ele traça, na figura desses dois meninos amarelos, uma linha evolutiva do gênero que, desde a sua origem, refletiu a sociedade de forma satírica, irreverente e subversiva. O detalhe interessante revelado por Veras é que o menino de 1895 nasceu preto e branco e depois ficou azul para só então ficar amarelo, porque alguém lá do jornal precisava fazer um teste com essa cor de tinta. Aqui, inclusive, nós temos a imagem do Yellow Kid em preto e branco. Infelizmente, a imagem que o jornal escolheu não usa os balões de fala. Mas, enfim, está feito o registro. A segunda matéria foi escrita pelo Luiz Carlos Domingues, que traça agora uma linha do tempo até os anos 1990, já que o ano da publicação é 1995, não esqueçam disso. O jornalista lembra que os quadrinhos foram taxados como um divertimento infantil, impróprio para crianças em algum momento, e até como literatura inútil, antes de terem a genialidade e o talento de seus autores reconhecidos. E olha que isso demorou bastante. Segundo o jornalista, foi apenas a partir dos anos 1980 que o jogo começou a virar. O texto que ele nos apresenta aqui é todo fragmentado, destacando os períodos da história quadrinística até então. O destaque do princípio é mesmo o Yellow Kid, mas ele cita também o Pequeno Nemo e Pafúncio e Marocas. Em 1929 surge o Tintin, o Popeye e o Mickey, e o Tarzan ganha a sua versão em quadrinhos. De 1930 até o final da Segunda Guerra Mundial, acontece a explosão do gênero, que é conhecida como a Era de Ouro, e surgem grandes heróis clássicos como o Super-Homem, que é o grande mito dos heróis em quadrinhos, e ele surge em 1938. Além dele, Flash Gordon, o Fantasma, o Tocha Humana original, o Batman e a Mulher Maravilha. Além, é claro, do Capitão América em 1941, que é o primeiro herói a apresentar um discurso político em suas histórias. Os anos de 1950 foram marcados pela censura às HQs de um lado e pela crítica satírica e ácida ao militarismo, à Guerra Fria e à sociedade como um todo do outro. Nesse período surge a revista Mad e no Brasil o Maurício de Souza lança o seu primeiro personagem, o cãozinho Bidu. A chamada Era de Prata compreende os anos de 1960 aos anos 1980. Essa época foi bastante efervescente e é nela que o Stan Lee e o Jack Kirby criaram vários personagens icônicos da Marvel.
A matéria destaca a criação do Homem-Aranha e dos X-Men, que é justamente o supergrupo mais popular dos anos 90. Já nos anos 1980, o destaque da matéria vai para o Frank Miller, com o seu Cavaleiro das Trevas, e também para Elektra Assassina, além de Sandman, Ronin e o Watchmen, de Alan Moore e Dave Gibbons. Para os anos 90, que estavam recém na metade, lembrem-se, o ano é 1995, o destaque da edição vai para o novo Superboy. Eu tenho aqui a edição número 1 e a edição número 2. O encarte destaca ainda na folha central, deixa eu tirar esta parte que não interessa, o crescimento dos estúdios Maurício de Souza, que naquele então tinha a previsão de faturar mais de 500 milhões de dólares. A matéria é do jornalista Luiz Zini Pires. A penúltima matéria do encarte foca no então jovem autodidata e desconhecido desenhista gaúcho Daniel HDR, este simpático jovem aqui. O Daniel, inclusive, que trabalha até hoje para a indústria americana e que tem um canal aqui no YouTube e seguidamente tem papos bem legais, bem interessantes com o Vinícius do Dois Quadrinhos. Na matéria da época, o jornalista Renato Mendonça capta o momento em que o Daniel, no auge dos seus 20 aninhos, se vinga impiedosamente das editoras nacionais que, segundo ele disse na época, evitavam os quadrinistas brazucas para não ter que pagar os direitos. Nas palavras dele mesmo, abre aspas, trabalhar para uma editora de fora é como uma vingança. As daqui que evitam publicar quadrinistas nacionais para não ter que pagar direitos acabam editando os brasileiros por tabela. Fecha aspas. A reportagem descreve ainda o caminho então percorrido pelo artista até as grandes editoras dos Estados Unidos. Fala de suas referências e cita suas várias iniciativas no campo do cinema parado, forma como o próprio artista, o próprio Daniel HDR, se referia às HQs. Seria até muito legal saber se o Daniel HDR ainda usa essa expressão e se ele continua pensando da mesma forma depois de 25 anos. Seria ou não seria? Seria, né? Então, Daniel, se um dia você ver esse vídeo e não achar uma grande perda de tempo, conta para nós, pelo menos nos comentários, a quantas anda a sua vingança. E o encarte encerra então a sua homenagem ao centenário dos quadrinhos com 2 pequenos textos sobre colecionadores e sobre o colecionismo. Então tá, pessoal, essa foi a nossa homenagem, a nossa lembrança aos 125 anos de Histórias em Quadrinhos. Eu espero realmente que você tenha gostado. Melhor do que nada. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal. Vamos fazer esse vídeo chegar no Daniel HDR e vamos ver se ele diz para nós se a sua vingança continua ou não. Até a próxima!